corpo humano é a mais complexa e perfeita máquina criada por Deus. Esta máquina é dotada de um cérebro, o mais perfeito e extraordinário computador, com cerca de 100 bilhões de neurônios, responsável pelo perfeito funcionamento de todo o corpo. Recebe, acumula e processa todas as informações externas e envia as respostas instantaneamente para a harmonização dos componentes dessa máquina perfeita. É capaz de aumentar ou diminuir o batimento cardíaco, estimular reflexos como o de respirar, sentir dor, diferenciar o frio do quente. Quando bem alimentado e não agredido por elementos nocivos, o computador humano é capaz de criar maravilhas, como o cinema, o avião, os livros, a penicilina, o computador, a internet, a televisão, os satélites e tantas utilidades que proporcionam conforto e felicidade. Além de tudo, o ser humano é a única criatura com condições de transformar a natureza para o bem ou para o mal. E na plenitude de sua consciência, é capaz de praticar atos de solidariedade e compaixão. Mas essa maravilhosa máquina perde sua capacidade criadora quando é agredida. O consumo de drogas, legais ou ilegais, interfere no funcionamento da máquina humana, como um vírus interfere no funcionamento de um computador. Assim, o consumo de drogas faz do corpo humano uma máquina desgovernada, sem o lúcido comando do cérebro. Valeu, moçada! Por hoje é isso mesmo! Oi, professor. Desculpe incomodar. Nós estamos com algumas dúvidas sobre drogas. O senhor pode nos ajudar? Claro, melhor que isso. Reúna a turma na quadra para que todos possam participar. Bem, a pedido de alguns colegas, vou dar a vocês algumas explicações básicas sobre drogas e tirar algumas dúvidas. Podem perguntar o que desejarem, sintam-se à vontade. Cara, eu também tenho essa mesma dúvida. Pois é, eu sempre quis saber sobre isso. Isto vai ser muito bom, assim todos nós ficaremos bem informados. Ah, isso vai ser muito legal. E aí, moçada, quais são as dúvidas? E então, do que vamos falar primeiro? Professor, qual é a relação entre a AIDS e as drogas? A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é causada por um vírus, o HTLV-3, também denominado HIV-1 e 2. De um modo geral, pode-se dizer que este vírus age no sangue, atacando e destruindo as células dos glóbulos brancos, chamados linfócitos, que são responsáveis pela luta do organismo humano contra os agentes infecciosos que nos invadem. É fácil perceber o efeito devastador da AIDS. Nem todas as pessoas que adquirem o vírus manifestarão a doença, mas o fato é que as regras básicas mínimas de cuidado têm de ser praticadas. A não promiscuidade sexual, o total afastamento de drogas e do convívio com pessoas viciadas são imprescindíveis. Os sintomas da AIDS são grande perda de peso sem motivo aparente, cansaço persistente não relacionado com esforço físico, ínguas por todo o corpo por mais de 3 meses, tosse crônica, canseira respiratória ou falta de ar, febre prolongada por mais de um mês, diarreia constante por mais de um mês, suores noturnos, manchas esbranquiçadas na boca, manchas arroxeadas ou avermelhadas na pele. No começo, os sintomas são gerais e podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, a família e o livro, junto com os professores em geral, desempenham um papel fundamental na prevenção, no esclarecimento e na própria solução desses assuntos relevantes, as drogas e as doenças. Obrigado, professor. Você tirou todas as minhas dúvidas. O que é a cocaína? Uma das drogas mais consumidas no mundo moderno é a cocaína, que é o principal alcaloide da coca. A coca é a planta nativa dos Andes, isolada, ou seja, separada pelos químicos em laboratório. A cocaína apresenta-se na forma de um pó branco cristalino, que os viciados aspiram como rapé.
aspirando tão somente 1 ou 2 gramas. O viciado se supõe capaz de realizar qualquer tarefa, fazendo com que o indivíduo sinta-se autoconfiante. Entretanto, seu uso causa um aumento da temperatura, convulsões, taquicardia séria. Pode resultar em parada cardíaca. A longo prazo, a cocaína produz corrosão da mucosa nasal, com formação de carne esponjosa. Devido a seu alto preço, muito superior ao da maconha, a cocaína se viu restrita à alta sociedade e aos chamados executivos. E o crack? O que ele é? É um subproduto da cocaína, isto é, o crack é uma cocaína diluída e, portanto, mais barata. Seus efeitos devastadores sobre o organismo vêm sendo mostrados pouco a pouco pelos meios de comunicação. Um dos aspectos terríveis é que o crack é consumido em grande número por crianças e adolescentes, enquanto que a cocaína fica para o consumo dos que têm mais dinheiro. Além de educar, esclarecer, prevenir e além de reprimir, é preciso dar perspectivas para a infância e a juventude. Os meus amigos estão tentando me influenciar a usar drogas. O que devo fazer? Qualquer pessoa se preocupa com o que os outros pensam a seu respeito, principalmente quando se tem uma turma ou um grupo. Dentro de um grupo, todos têm mais ou menos a mesma maneira de falar, de vestir e de agir. Quando a pessoa é influenciada a seguir essas mesmas regras, pode-se dizer que ela está sendo vítima de pressão de grupo. A pressão de grupo que sua turma exerce sobre você, e às vezes você nem percebe, pode ser boa ou má. Um certo tipo de grupo pode estimular a praticar esportes, estudar e trabalhar. Já outro tipo pode influenciá-lo a matar aulas, roubar e até consumir drogas. Sabendo disso, você deve pensar nessa influência antes de se ligar a qualquer grupo. Isso vai ajudá-lo a escolher a turma certa. Professor, quais são as consequências do uso da maconha? Como tantos outros tóxicos, ela é enganosa. Produz sensações que iludem o viciado. Euforia, rir à toa, tranquilidade. Em contrapartida, a memória fica prejudicada. As percepções sensoriais são alteradas ou intensificadas. A concentração também é prejudicada. Também a sensação de fome. Os efeitos negativos da maconha são inúmeros. Portanto, ocorrem alterações eletroencefalográficas, ou seja, as ondas cerebrais se tornam mais lentas. A frequência cardíaca aumenta, a pulsação pode dobrar. A maconha tem 60% a mais de substâncias cancerígenas do que o tabaco. A maconha é uma fuga, uma evasão da realidade, mais do que uma procura de sensações diferentes. Um ambiente sadio, no lar e na família, desestimularão o jovem a procurar, fora de casa, sensações ou fugas. A informação e o diálogo são essenciais, porque inexistindo diálogo e informação, a tendência é o jovem passar da maconha para drogas mais poderosas, mais caras, mais destrutivas do organismo físico e do psiquismo. Professor, por que as pessoas usam drogas? Tem gente que experimenta drogas apenas por curiosidade. É o mesmo caso de uma criança que coloca o dedo em uma tomada para depois descobrir que dá choque. Outros usam drogas para fugir de problemas. É só pensar um pouquinho para ver que nenhum problema é grave o suficiente para justificar o uso de drogas. E também tem gente que acha normal que todo mundo use. Em uma festa, por exemplo, a pessoa se sente deslocada e acha que bebendo ou usando drogas vai ficar mais fácil se enturmar. Muito pelo contrário, a droga afeta a autoestima. Quanto mais você se entrega ao uso dela, menos gosta de si mesmo. A pessoa que usa drogas se isola da família, dos antigos amigos e se sente cada vez mais só, o que leva a depender cada vez mais da droga. Professor, o que leva o jovem a beber? O jovem é uma vítima desse mal que infelicita os indivíduos e destrói as famílias. Geralmente, a iniciação na bebida se dá em festinhas ou reuniões onde os que não bebem e nem fumam se sentem por fora. É a oportunidade que os jovens têm de se afirmar e mostrar que já é adulto, e muitas vezes substitui seu refrigerante por um inocente chopinho, às vezes até sem vontade. Se não houver um controle e o consumo não for administrado, o vício desgraçadamente não perdoa. Qual é a diferença entre o álcool e as outras drogas?
A diferença é que, ao contrário das demais drogas, a bebida é tolerada pela sociedade e o viciado não precisa se esconder. Pelo contrário, muitas vezes se sente incentivado pelo meio em que convive e pela divulgação da mídia. E quais são as consequências do alcoolismo? A ingestão de alto teor alcoólico é perigosa, porque causa dependência física e emocional. O alcoolismo é uma doença porque algumas pessoas nascem com predisposição orgânica para se tornarem dependentes. O viciado tem perdas físicas, emocionais e até materiais. Pode chegar a ter delírios, esquizofrenia e até atrofia cerebral, com perdas irreparáveis, sem falar das doenças típicas como cirrose e da destruição dos neurônios, da loucura e do farrapo humano em que o alcoólatra se torna. Professor, o que leva um jovem a fumar? Quando os pais fumam, aumenta consideravelmente a probabilidade de que o filho, ao crescer, seja fumante e se torne droga-dependente desta e de outras toxicomanias. Não fumar é uma decisão importante porque interfere diretamente na saúde física, mental e social. Fica mais fácil de decidir se você sabe alguma coisa sobre os riscos e efeitos do uso do cigarro. E professor, quais as consequências do tabagismo? Infecções respiratórias são mais frequentes nas crianças que crescem em ambientes onde se fuma. Quem não fuma, mas convive com fumantes, os chamados fumantes passivos ou involuntários, sofre com irritação ocular, nasal e de garganta. Se for alérgico ou cardíaco, pode vir até acessos de asma, broncopasmo, dispneias e alterações da pressão arterial. O fumo é um dos principais fatores de risco na evolução da arteriosclerose e morrem 5 vezes mais pessoas por causa do fumo do que em todos os acidentes de tráfego. O fumo desgasta e envelhece precocemente. Fumar reduz a agilidade cerebral pela redução do oxigênio no cérebro. Com o tempo, afeta até a potência sexual.